Eu vou falar sobre 3 pontos importantes da vontade. Primeiro eu vou falar o aspecto negativo, o que causa falta de vontade principalmente. Depois eu quero falar a questão de como eu faço os movimentos próprios para estimular a vontade e as dicas para a gente aumentar essa vontade, tá? Primeiro, o aspecto negativo da vontade. Negativo da vontade não, aquilo que impede a vontade de surgir, de existir. É o movimento corporal parado, a apatia, o desânimo, desmotivação, que muitas crianças estão começando a ficar habituadas a assistirem celular, TV, ficarem muito tempo paradas, sem movimento. Então, já vem aqui uma causa da falta de vontade, é a falta de movimento. Isso quem fala são vários autores, tá? Piaget, Vygotsky, Vallon, Ausubel. Vários autores falam da importância. Rudolf Stein defende muito o movimento até 7 anos. A criança até 7 anos não pode ficar muito tempo parada. Ela não aguenta. Primeiro que ela não aguenta. Não é natureza infantil ficar parado. O ato de ficar parado muito tempo, quando ela assiste um desenho, um filme que você está passando, ainda que tenha uma história, acabou, pronto, então levanta daí e vamos brincar. Vamos brincar. Olha o convite. Esse convite, vamos brincar, faz a criança levantar. Quando ela levanta, que ela muda essa postura, a vontade começa a surgir. Mas nem sempre é a vontade de aprender aquilo que você quer ensinar. Começa a surgir vontade do quê? Da natureza humana, que é brincar. Da natureza da infância, que é brincar. Por isso que eu uso do brincar para a alfabetização. Por isso que a gente adaptou todas as necessidades, os fatores que envolvem a aprendizagem da leitura escrita ao ato do brincar. Eu fiz essa conexão que é indicada sim por vários autores, que é um método de alfabetizar, porque é uma estratégia que a gente usa para você alcançar um fim. O método é a estratégia. Eu uso a estratégia da infância, de reconhecer a criança como criança, respeitá-la como criança. Então, mais um aspecto negativo é a concepção que eu tenho de infância, concepção que eu tenho de criança. Se eu penso que criança tem que ficar paradinha, é um adulto em miniatura, super comportadinha, aí eu estou enganada, porque essa postura fará com que eu cobre isso do meu filho e eu vou cobrar que ele não tenha vontade. Eu estou ensinando ele a matar a vontade. Por quê? Porque eu quero que ele fique comportado. Muitos anos estão vindo, décadas e décadas, onde a criança que se movimenta muito é tida como falta de comportamento ou falta de educação. A falta de educação, ela existe. Falta de limite, falta do pai educar, falta de falar obrigado, de pedir licença, de guardar as coisas dele. Isso é falta de educação. Não respeitar as pessoas, isso é falta de educação. Agora, o movimento corporal não é falta de educação. Isso é ser criança. Então, a concepção de infância que os autores defendem, Emília Cipriano fala muito nisso. Eu amo essa mulher também, como ela fala sobre a infância de forma linda, belíssima, e fala do movimento. O movimento precisa estar presente na criança. Se eu quero uma criança parada, sentada, eu estou podando a vontade dela, cortando. Não vai ter vontade de aprender, principalmente vontade de pensar.
Se você pensa, se a sua concepção de que a criança precisa estar parado para aprender, tem que estar prestando atenção para aprender, você se engana. Olha aí, hoje eu estou derrubando mitos, hein? Estou derrubando crenças de vocês. Porque a criança aprende brincando. E brincando envolve movimento. Brincar envolve movimento. Tá? Que movimento é esse? Uma criança que tem hiperatividade, que as mães ficam já com cabelo em pé, né, preocupadíssimos quando a criança se movimenta demais. Já fica pensando, será que meu filho é hiperativo? Meu filho não para. Ah, é terrível, não para. Esse tipo de fala, você tem que se policiar um pouquinho com ela, porque você está dando um aspecto negativo para esse não parar da criança, sendo que ela precisa não parar. Ela precisa pular, correr, cantar, saltar, saltitar. Ela precisa esse movimento corporal. Quando a gente pensa assim, puxa, como é que pode? Não cansa, eu já não aguento mais e ele não cansa. E não cansa mesmo. A criança vai, pula do sofá no chão, do chão ela vira cambote, aí ela vai correndo pegar um brinquedo lá no quarto, volta com o brinquedo, esqueceu outro, ela volta lá, vem, pega, ela põe em cima, pula de novo, daqui a pouco ela dá risada, olha para você, aí ela pula no sofá de novo. Essa necessidade de movimento, olha aí o que eu falei, necessidade de movimento, faz parte da criança, faz parte da infância. Então eu não posso ficar reclamando e me queixando que a minha criança não para. Eu tenho que entender, derrubar essa crença aí de que a criança que se movimenta muito é hiperativa. Nem sempre. Aliás, quase não é mesmo. Porque a criança naturalmente se movimenta. Tá? Outra crença negativa, que a escola mesmo induz, eu critico sim aqui as escolas por onde eu passei e as escolas que eu fiz gestão, porque é muito difícil derrubar a crença de que para se aprender precisa estar paradinho sentado na carteira ou enfileirado. A criança aprende de outra forma, ela aprende no movimento. Pode ver que na educação infantil, o que os professores fazem? Fazem a roda da conversa e as crianças, para prestar atenção nessa roda da conversa, o professor tem que ser muito bom, ele tem que estar contando uma história linda, maravilhosa, ou ele tem que estar com algum objeto na mão, tem que estar com alguma coisa. Mesmo assim, as crianças levantam da roda e vêm no pé do professor e vêm falar junto. Eu dei aula de educação infantil há muito tempo, eu sei que é assim. As crianças querem todas falarem ao mesmo tempo, elas vão aprender a falar uma de cada vez. Então o objetivo dessa roda não é o silêncio, é aprender a falar um de cada vez. Não é se comportar para ouvir só a voz do professor, é se comportar ali naquele momento para esperar a vez de falar. E ele tem que ter a vez de falar, senão essa criança vai dormir ou vai ficar agressiva. Das duas, uma. Fica descontrolada. O movimento faz parte da infância, tá? Então, vamos lá. Aspectos negativos que eu destaquei aqui. A crença de que criança não para e isso é ruim, nós derrubamos. Vamos cortar pela raiz, tá? Criança que não para, ótimo. Você vai falar, puxa, meu filho é saudável. Meu filho não para quieto, ele se movimenta muito. Ele vai, ele corre, ele brinca aqui, ele brinca ali, se movimenta muito. Então você vai falar agora, que bom, meu filho é saudável, tá certo? Se ele está aí do seu lado, olha para ele agora e fala, olha filho, você é demais, hein? Vai lá, enquanto a mamãe está assistindo, vá correr no quintal. Dá uma corrida em volta da mesa. Dê uma corrida com um pé só, tá? Faz a criança se movimentar, que isso vai fazer bem. Bom, esse é o lado negativo da nossa crença. Eu não recrimino você, porque eu também achava que era assim. Quando eu comecei a minha carreira, eu achava que eu tinha que colocar todos quietinhos, paradinhos. Aliás, eu dei aula um ano assim, ai, que triste que foi. Quando eu descobri e estudei que a infância precisa de movimento e que o movimento gera a vontade, isso eu aprendi muito
com muitos estudos do Rudolf Steiner, que mostra que a infância é um momento de 0 a 7 anos, principalmente desde bebê, o movimento é necessário. Vocês lembram que os bebês antigamente ficavam amarradinho, durinho? Hoje não, hoje a criança, no que nasce, ela já é colocada no berço, à vontade, o macacãozinho e os bracinhos se estendem, o pé, as perninhas. Como isso? O movimento então já está fazendo parte, não tem que ficar paradinho mais? Que bom, gente! Isso é sinal de inteligência, de sabedoria, e quanto que os profissionais hoje, tanto da saúde quanto da educação, estão estudando e aprendendo que o movimento faz parte da infância, que o movimento é parte do aprendizado, que o movimento provoca a vontade. Então, eu quero falar o segundo fator de hoje, que é, eu já vou ver perguntas, tá? Podem colocar aí se vocês tiverem perguntas, dúvidas, se o seu filho se movimenta bastante, conta aqui para mim o que ele faz, tá? Não é falta de educação, é movimento. Segundo aspecto é o lado positivo. O que o movimento fornece para o desenvolvimento humano? Nós, na vida adulta, a gente sabe que o movimento tira até da depressão, não é? Se tira da depressão, quando você faz exercício, que você produz vários neurotransmissores da alegria, da paz, né? E da vontade. Então, o movimento causa uma vontade maior, que é aquela que não existe quando você está deprimido. A criança acontece a mesma coisa. Ela vai desenvolver-se a partir do movimento para que seu cérebro, conectado com os músculos, produza a vontade que mora aqui, ó, no peito. Nosso pensamento, ligado com os músculos do nosso corpo, produz uma vontade aqui, ó, de aprender, de crescer. Por quê? Porque é movimentando que ela vai conhecer o mundo. A criança, quando começa a andar, que ela vai explorar a altura do sofá, se ela pode subir ali, se ela pode entrar dentro de uma caixa de papelão. Ela está explorando os espaços de todo mundo ao redor dela. Ela vai conhecer o mundo se movimentando. Ela vai interagir com as pessoas através do movimento. Ela vai até as pessoas. Ela chega, a criança quando já está com 4, 5 anos, interagindo com outras pessoas, ela quer brincar com outras crianças ou com outros adultos. Ela fica puxando você pela mão. O meu netinho chega em casa, já me puxa pela mão, vovó, vamos brincar? Já me convida andando, não é sentadinho, vamos brincar e senta aqui no sofá e fica aqui comigo. Não é essa a postura de uma criança. Vamos brincar? Ele está em pé me puxando. E já vai levando para o quintal, para onde ele quer. Esse movimento está gerando nele com a relação humana entre pessoas. Está gerando também o movimento proporcionando o autoconhecimento, porque ele já sabe o que ele pode fazer, o que ele consegue e a autoestima elevada. Então ele começa a contar, né? Olha, eu já sei pular com o pé só, quer ver? Quando ele descobre o movimento que o corpo é capaz de fazer, ele quer mostrar e ele fala, eu sei. Quando ele está falando para você, eu sei fazer isto, valorize mesmo, porque ele está com vontade de aprender mais ainda. Se ele fala para você, vamos lá, olha, ó, eu sei pular com um pé só, eu aprendi a pular corda, eu aprendi a andar de bicicleta, eu aprendi a pular da cadeira no chão, eu aprendi a passar por baixo desses móveis. Tudo que ele aprende em relação ao movimento, ele quer contar, não só em relação ao movimento, em relação ao aprendizado também, né? Porque quando a criança começa a ler, ela sai numa felicidade, eu sei ler essa palavra, e vai contar para a família inteira, sai gritando pela casa, contando de alegria e com movimento. A alegria para a criança é muito associada ao movimento também. Outro aspecto importante do movimento é a cultura, o acesso à cultura, porque com o movimento ele pode aprender a dançar, a fazer os jogos
e brincadeiras tradicionais. Sabe quando você brinca de corre lenço? Ele está aprendendo com regra e está com movimento. Quando ele pula amarelinha e ele aprende a pular amarelinha, olha, é uma delícia. A criança começa a ficar empolgada, porque ela viu que é capaz de pular aqueles quadradinhos com um pé em cada quadradinho, alternar as passadas. É um sucesso e é uma realização. Então, a autoestima se eleva e a interação com a cultura, com dança, com mímica, com versos, dramatização, música. Olha, que espetáculo! E isso tudo, por isso que no curso Alfabetizar Brincando eu coloco lá atividades que envolvem movimento o tempo todo. Esse é o brincar do qual eu defendo, do qual eu estou falando para vocês entenderem. Não vamos alfabetizar pegando aqui ba, bebi, babu, ma, me, mi, momu. Vamos aprender aqui, cá, que. Não é assim, não é assim. Ela tem que estar em movimento e interessada nesse movimento, que é o terceiro passo que eu já vou falar para vocês. Porque tem mais um aspecto que o movimento provoca. Henri Vallon é um teórico maravilhoso. Ele fala que o pensamento e linguagem, a razão e a emoção precisam estar em equilíbrio. Nosso pensamento evolui e fica mais elaborado conforme eu tenho mais linguagem e mais afetividade. Tudo isso só acontece com uma condição: se eu me movimentar, se eu mudar minha postura. E aí eu entro no terceiro aspecto da nossa aula de hoje. Eu digo aula porque é um bate-papo, mas eu quero ensinar você, mamãe, a olhar para o seu filho de forma diferente, quebrando esse mito de que criança tem que ficar parada. Quando a criança, Henri Vallon fala assim, que a postura, a função postural dá sustentação à atividade cognitiva. Eu até anotei a palavra correta. Sustentação à atividade cognitiva. Pode ver que se você mesmo, isso para qualquer idade, se você está numa postura, está aqui lendo, você precisa estudar um material, você adulto consegue se concentrar bastante tempo, certo? Você está precisando estudar e está ali, chega uma hora que você parece que divagou, você está lendo, mas a sua mente foi para outra coisa, já está pensando no almoço, está pensando na roupa que você vai ver. Se a sua mente divagou, mude a sua postura. Levante-se, leia em pé um pouquinho, ou levanta, para de ler um pouco, tá? Vai beber uma água, por falar nisso, vamos nessa. Bebe uma água, vai tomar um ar, aí você volta, pronto, pegou a atenção novamente. Por quê? Exigiu a mudança de corpo, mudança de músculo. O músculo interage com a nossa mente. Não vamos acreditar numa educação, principalmente escolar, que só trabalha a cabeça, só a mente. Não vamos acreditar. Isso não funcionou ao longo de décadas na educação. Eu passei por 4 décadas na educação, mais 2 como estudante. Olha, é fato, é comprovado cientificamente. A mente se comunica com o corpo para aprender. A vontade nasce de um movimento e uma interação entre mente e corpo. Não dá para trabalharmos com crianças de forma que ela fique atenta o tempo todo. Principalmente crianças com dificuldade de aprendizagem. Falo agora aqui para quem tem transtorno de aprendizagem, para criança que tenha também uma hiperatividade. Eu tenho que ter um controle sobre o movimento dessa criança por um tempo muito pequeno. Aí, libera para o movimento. Depois você vem de novo para o pensamento. Faz disso, essa alternância de movimentos,
uma atividade prazerosa que, além de estimular a vontade de aprender, porque ela quer mais, ela vai querer, ela vai pedir, estimulou a vontade, despertou o interesse dela, aí você consegue trabalhar aquilo que a gente quer que você trabalhe. Por isso, o nosso curso trabalha primeiramente o despertar de interesse. Esse despertar de interesse é movido a movimento. E é um movimento qualquer? Não, é um movimento interessado. Aí vem mais uma dica que faz parte desse terceiro aspecto que eu estou falando para você, que é o aspecto do que fazer para aumentar essa vontade. Eu tenho que pensar nesse movimento alternativo, nessa postura. Se a criança está assim, ó, fazendo com você, você tem que dar um jeito de dar alguma coisa para essa mão aqui. Dá alguma coisa, fala para ela tomar uma água, ela já muda a postura, já tem que pegar o copo. Fala para ela pegar o brinquedo que você está mostrando, olha o que tem aqui. Traz alguma coisa bem miudinha para ela ter que olhar de perto assim e mudar a postura um pouquinho. Traz para ela outro objeto do outro lado para ela virar um pouquinho o corpo. Basta um pouco de movimento e essa atenção concentrada volta a existir. Mas principalmente, além da atenção, é aquilo que sustenta a atividade cognitiva. Essa vontade que eu estou falando aqui. Aí, mais um ponto, é a questão do desafio de educarmos corpo e mente. Inclusive, estou lembrando que eu tenho um trabalho, o Circuito de Alfabetização. É um jogo que eu tenho no meu site lá para você baixar, fazer download gratuito, já está lá. Se você está inscrito na minha lista, selmacravo.com.br, você entra lá e faz download do Circuito de Alfabetização. É bárbaro, gente, é muito legal. Lá está o material e procura a live que eu falo de Circuito de Alfabetização. Tem o número 1, que é para criança menor, e tem o número 2 para criança de idade acima de 7 anos. Aí você vai ver, eu estou alternando movimento e atividade de concentração. Movimento e concentração. Por quê? Porque funciona, porque aprende, porque é gostoso, porque é tudo de bom, porque a criança tem vontade de fazer mais e vai querer fazer mais com você. Então, um último aspecto para a gente conectar corpo e mente, tá? É a gente tratar de desafiar sempre a criança, mas é um desafio dentro da possibilidade de alcance dela. Quando eu vejo que está muito fácil uma atividade que eu estou passando, eu tenho que aumentar a dificuldade, aumentar a complexidade para que ela pense sobre aquilo. Eu quero que a criança pense sobre um jogo. Aí eu quero aumentar a dificuldade, eu vou criar regras mais difíceis, vou elaborar outras regras. Mesma coisa eu faço com uma atividade. Não posso querer que a criança simplesmente responda: que cor é essa? Isso é vermelho. E a criança com 2 aninhos faz isso. Aí eu vou perguntar, aí eu vejo atividade, né, de educação infantil, de professores que mandam para vocês responderem em casa, né, mamães? Um monte de cartelinha de cores ali para a criança ter que dizer que cor que é. Esse é vermelho, esse é azul, esse é... Isso, que dificuldade cognitiva que tem aí? Nenhuma. Ela já sabe isso há muito tempo, então você vai ficar perguntando cor de novo, que coisa chata, que coisa cansativa. Mas se eu falar para ela assim, sabe, eu estou pensando numa cor, vamos ver se você adivinha a cor que eu estou pensando? E ele já começa ali, é verde, é azul. Não, calma que eu vou dar uma dica para você. Estou pensando na cor de uma fruta. Aí ele já vai falando, é laranja. Não, calma, eu estou dando uma dica, vamos escutar a dica primeiro. É a cor de uma fruta pequena e que por fora ela tem essa cor que eu estou pensando. Por dentro ela tem um pouquinho de branco e às vezes um pouquinho da mesma cor de fora. Que fruta será que é? Aí vou dando dicas para ela pensar. O que eu estou fazendo? Estou trabalhando a complexidade do pensamento da criança e ela vai prestar muita atenção em mim.
porque eu estou desafiando ela a pensar e a dizer o que é. Também não estou falando de uma fruta que ela desconhece. Então, não adianta eu colocar uma complexidade de algo que ela realmente desconhece. Se eu nunca apresentei para ela, eu estava pensando no mirtilo, eu nunca apresentei o mirtilo para ela, adianta eu falar disso? Não. Então, vou pensar no moranguinho, que ela conhece, vou pensar na laranja, na banana, nesse exemplo que eu estava dando da fruta. Percebe, gente? A complexidade, ela tem que ser evolutiva. Vamos imaginar uma espiral? As habilidades humanas hoje, pela BNCC, que é o currículo que o Brasil tem, ele segue uma habilidade após a outra, de uma forma que eu vá trabalhando as habilidades desse ser como um todo, enxergando a criança como um ser integral. Não vou trabalhar somente uma área do cérebro. Não, eu vou trabalhar de forma integrada, integral. Por isso que a gente não trabalha na educação infantil e nos anos iniciais as matérias separado. Não tem que ficar ensinando matemática, não vou ficar ensinando ciências, história, porque não é assim o pensamento da criança, é global. Se eu estou alfabetizando, estou com foco na alfabetização, mas eu estou trabalhando com um jogo que tem regras, e ali eu aproveito fazer contagem de rotina para ensinar matemática, eu estou aproveitando a usar, ali são os animais que eu estou falando, então eu estou ensinando ciências, história, geografia, estou fazendo ela se sentir amada, a competência socioemocional, estou respeitando o pensamento dela e todas as habilidades estão sendo desenvolvidas ao mesmo tempo. É o que eu costumo falar, para eu alfabetizar, eu não paro todo o desenvolvimento da criança, porque agora ela vai aprender a ler e escrever. Por isso que a gente erra, quando a gente começa só pegar ali de forma sistemática, sistematizada a alfabetização. Por isso que eu recrimino alguns exercícios que a gente vê na internet, gente, que é uma aberração. Complete. Né? Casa, para completar, tem o K, você que tem que pensar no usar. Essa atividade sistematizada, ela tem que vir não no processo de aprendizagem da leitura, mas no processo de organização ortográfica. É diferente, é no final de uma alfabetização. Entra também, mas de uma forma que eu estou trabalhando a ortografia. Eu quero trabalhar o som do S, que pode ser Z. Mas na hora da escrita é S. Agora é a hora que eu vou trabalhar com casa, para ela perceber que ali entra o S e não o Z. No começo de uma alfabetização, ela escreve casa com Z. E eu tenho que considerar certo. Num princípio, ela está trabalhando o som na escrita. Ótimo! Bom, estou entrando para a área de alfabetização, mas o meu recado de hoje é um recado do movimento. É quebrar o paradigma, quebrar a crença de que a gente tem, nós mães, de que a criança tem que ficar paradinha o tempo todo. Tem que ficar paradinha o tempo todo? Não, ela tem que se movimentar para desenvolver a vontade e querer aprender aquilo que você vai ensinar.